Senhor presidente, deputado Rodrigo Amorim, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu havia me preparado para fazer, neste expediente final, uma intervenção para repercutir uma importante audiência pública que fizemos hoje, em conjunto, Comissão de Educação e Comissão de Ciência e Tecnologia, tendo como tema central o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e em especial com foco na Lei 11.947 de 2009, que foi a lei que instituiu a aquisição de pelo menos 30% dos recursos do PNAE, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para a compra de produtos da agricultura familiar. Isso faz 10 anos, é um marco importante, é preciso fazer um balanço crítico do cumprimento desta lei no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro, e a audiência foi de uma riqueza muito impressionante, com vários coletivos, instituições, gestores públicos diretamente envolvidos na aquisição da merenda escolar e, em especial, na aquisição dos gêneros derivados da agricultura familiar. Quero aqui registrar, na forma de um lamento e de uma crítica, mais uma vez a ausência da representação da Secretaria de Estado de Educação na audiência. Lá estiveram presentes representações da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, da Emater, entretanto, da Pesagro, entretanto, a SEDUC não se fez presente de forma surpreendente, a meu ver, lamentável. Entretanto, este tema eu vou deixar para terça-feira que vem, porque minha assessoria me alertou, e eu acho que justifica essa ultrapassagem de tema, digamos assim, que na data de ontem e na data de hoje foram publicados nos atos oficiais do Poder Executivo Estadual, enfim, decisões do governador que chamam a minha atenção, me preocupam e que são objeto da minha crítica. Até porque, ao longo da campanha de 2018, e nós mesmo candidatos a deputado, candidatos na eleição proporcional, certamente acompanhamos de perto as campanhas majoritárias dos nossos candidatos e candidatas, e eu me recordo, sobretudo quando se delineou o segundo turno, disputado no Rio de Janeiro pelo hoje governador Wilson Witzel e pelo ex-prefeito da capital, Eduardo Paes, eu me recordo das inúmeras intervenções e menções do hoje governador, estabelecendo um diferencial que, segundo ele, havia, e muito claramente, entre o que ele representava, do ponto de vista de suas propostas, suas ideias, enfim, e o que representava o então candidato Eduardo Paes, a quem o governador Witzel constantemente se referia como candidato do Cabral, do Pezão, do Pisciani, enfim, o que não era absolutamente nenhuma imprecisão. Entretanto, com quase um semestre de governo, começo a perceber que as diferenças não são assim tão expressivas. Se não, vejamos, e aí me refiro aos atos que foram publicados. Por exemplo, ontem, o governador publicou o seu ato autorizativo, na verdade hoje, me engano, referente à representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado, em face da Lei Estadual 8.170 de 2018. Ora, essa Lei 8.170 de 2018 é uma lei de autoria dos deputados Luiz Paulo, Gilberto Palmares e Eliomar Coelho, que ferem de morte os interesses da FETranspor no Rio de Janeiro. Eu não preciso lembrar quem nos assiste, muito menos a Vossa Excelência que preside esse expediente final, que a FETranspor tem figurado ao lado de várias
ex-autoridades estaduais do Rio de Janeiro nas principais páginas criminais do nosso estado, que dão conta de um verdadeiro conluio, um esquema, uma negociata delituosa, ao arrepio do interesse público, envolvendo gestores em várias áreas, gestores graduados do estado do Rio de Janeiro, no período passado, e donos, proprietários, representantes, dirigentes, asseclas da FETranspor e de algumas empresas de transporte rodoviário. E esta lei busca justamente evitar que a Câmara de Compensação Tarifária, e que vai gerir recursos decorrentes da aquisição de bilhetes únicos, dos créditos dos bilhetes de transporte, sejam administrados pelas próprias representantes das operadoras de transporte. Ou seja, tentar evitar que a raposa, ela mesma, tome conta do galinheiro. Portanto, é uma lei importante para instituir mecanismos de transparência na gestão dos recursos do RioCard, mas também impedir, por exemplo, a participação de empresas ou entidades vinculadas à operadora de serviço de transporte na licitação que o Estado tem que fazer para contratar a entidade privada especializada que vai implantar a Câmara de Compensação Tarifária, com sistema eletrônico, auditável, ou seja, tudo que não tem hoje no Rio de Janeiro. Muitos de nós nos referimos aqui em plenário, ou em campanha eleitoral, ou em debates por aí afora, nos referimos aos recursos transferidos pelo Estado do Rio de Janeiro às empresas de transporte rodoviário, a pretexto de subvencionar gratuidades, enfim, como uma verdadeira caixa preta, deputado Rodrigo Amorim. Portanto, chamou muita atenção, e eu quero aqui tornar pública a minha indignação e a minha crítica veemente ao governador por ter, na verdade, avançado em direção ao Poder Judiciário para tornar sem efeito uma lei que é do mais elevado interesse público, porque busca afirmar a transparência da gestão dos transportes rodoviários no Rio de Janeiro e busca afirmar, inclusive, a possibilidade de que a FETranspor e suas entidades coadjuvantes possam elas mesmas operar em nome do interesse público. Elas não representam o interesse público, elas representam o interesse dos empresários de ônibus, operar a Câmara de Compensação Tarifária. Portanto, é um primeiro elemento aqui que eu quero trazer dos três, que demonstram que, afinal de contas, parece que não havia tanta diferença assim entre o então candidato Wilson Witzel e o então candidato Eduardo Paes. O segundo ponto, no mesmo Diário Oficial, o governador faz publicar a sua autorização para que seja questionada junto ao Tribunal de Justiça do Estado a inconstitucionalidade da Lei Estadual 8.175 de 2018. O que trata essa lei agora? Essa lei tentou evitar, depois de um vasto período de debate da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa na legislatura passada, os deputados André Siciliano e Flávio Serafini acabaram sistematizando essa discussão e apresentaram um projeto de lei para evitar aquilo que foi a desgraçada marca da política educacional do desgoverno Pezão, no quadriênio passado, que foi o fechamento de escolas. Vossa Excelência, deputado Rodrigo Amorim, certamente tem conhecimento da quantidade absurda de escolas, de turmas, de turnos que foram fechados, com a consequente negação do direito objetivo à educação na rede estadual do Rio de Janeiro, pelo quadriênio passado. E esta lei aprovada aqui, teve veto aposto pelo governador ainda no quadriênio passado, veto que foi derrubado, buscava, deputado Jorge Felipe, hoje que nós discutimos o tema da educação aqui, buscava criar parâmetros, já que a gente não pode, evidentemente, pelo princípio da separação dos poderes, digamos, enveredar por completo, na ação do Poder Executivo, mas criar parâmetros para que o governo do Estado, quando tivesse que decidir, e a gente sempre torce para que isso nunca aconteça, pelo fechamento de uma escola, que seguisse um protocolo
conjunto de procedimentos, ouvindo o Conselho Estadual de Educação, fazendo a fundamentação adequada para justificar a necessidade de um eventual fechamento de uma escola. Portanto, é uma lei que protege o direito à educação no estado do Rio de Janeiro. E eu me lembro do governador Witzel, criticando o governo Pezão Dornelles pela quantidade de escolas fechadas no quadriênio passado. Vem agora o governador Witzel, em menos de 6 meses de governo, questionar o Tribunal de Justiça, pedir socorro ao Tribunal de Justiça para declarar inconstitucional uma lei que protege o povo do estado do Rio de Janeiro contra os ataques e as tentativas de negar o direito à educação. Portanto, seja em relação à FETransport e ao conluio aqui no Rio de Janeiro em torno do transporte rodoviário, enfrentado pela Assembleia Legislativa nesta lei, seja em relação ao absurdo fechamento de escolas do Rio de Janeiro, marca negativa, marca indelével do desgoverno Pezão na educação do Rio de Janeiro no período 2015 e 2018, e seja também, é o terceira lei que aqui apresento, seja em relação à questão da carreira docente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aí, de novo, a questão das universidades. E também me lembro, sobretudo no debate do segundo turno, não sei se foi no último ou no penúltimo debate, o governador Witzel fazendo uma menção crítica, e era uma menção crítica adequada ao abandono e aos ataques que sofriam as universidades estaduais, naquele período no Rio de Janeiro. Pois bem, esta lei aqui simplesmente disciplina os critérios acadêmicos e os critérios de tempo de serviço que vão presidir o processo de progressão na carreira de professores e professoras da UERJ. Ou seja, define parâmetros objetivos, define critérios com transparência, de forma meticulosa, dá publicidade, porque é um texto, porque é uma lei estadual. E o governador Witzel também não está satisfeito em dar transparência, em criar critérios objetivos para que não haja, digamos, qualquer tipo de questionamento sobre o processo de progressão na carreira acadêmica de professores e professoras da UERJ. Então, seja em relação ao transporte rodoviário, seja em relação ao fechamento de escolas, seja em relação à organização, a forma criteriosa e a transparência com que deve se desenrolar a carreira de professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nos 3 temas, vou concluir, o governador Wilson Witzel vai demonstrando a sua verdadeira face e que não havia, afinal de contas, nenhuma grande diferença entre a peleja que se travou no segundo turno na eleição para governador no ano passado. Portanto, eu manifesto aqui a minha indignação, não a minha surpresa, que várias pequenas decisões vão conformando a ideia desse governo, mas ainda assim faço questão de explicitar a mais absoluta contradição do governador em relação ao personagem de que ele se vestiu na campanha de 2018 enquanto era candidato. Muito obrigado.